على موعد يأتي الصيام بفضله فيا راغب الخيرات هل لك مطلب. Assalamu alaikum, que a paz esteja com você. Neste momento, estou sem minha máscara, pois estamos respeitando todos os protocolos de segurança sanitária e mantendo um distanciamento adequado. Sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio do programa Olhares Islã. Mas afinal, o que é o Islã e quem são os muçulmanos? Quais as origens da religião, seus pilares e profetas? Para responder a estas e outras perguntas, o Olhares Islã recebe Renan Aires, palestrante e educador dedicado a novos muçulmanos. Assalamu alaikum, a paz esteja com todos. O que é o Islã? O Islã é a última das 3 religiões monoteístas reveladas à descendência de Abraão, que a paz esteja sobre ele. Enquanto o judaísmo foi revelado a Moisés e o cristianismo a Jesus, o Islã veio através do anjo Gabriel para o profeta Muhammad, que a paz esteja sobre todos os profetas. Hoje o Islã conta com cerca de 1 bilhão e 600 milhões de muçulmanos em todo o mundo, sendo que 80% deste número é composto por etnias não árabes. O Islã é a religião que mais cresce no mundo, e seu crescimento é superior ao crescimento populacional. Segundo pesquisas, em 2070, o Islã será a religião com o maior número de adeptos no mundo. Islã é uma palavra em árabe que significa submeter e render a nossa vontade a Deus. Esta palavra vem da mesma raiz da palavra em árabe salam, que significa paz. Dessa junção de palavras, podemos concluir que a verdadeira paz interna e externa só pode ser resultado da correta implementação do Islã, ao contrário dos nomes usados por outras religiões e filosofias, como por exemplo, budismo, hinduísmo, cristianismo. O nome da religião do Islã foi revelado por Deus e tem profundo significado espiritual. Apenas submetendo a nossa vontade a Deus, podemos obter a paz verdadeira nesta vida e na próxima. O Islã ensina que todas as religiões tiveram originalmente a mesma mensagem: submeter-se de coração à vontade de Deus e adorar somente a Ele. Por esta razão, o Islã não é uma nova religião, mas sim a mesma verdade divinamente revelada por Deus a todos os profetas. O Islã não é simplesmente o reconhecimento da unicidade de Deus ou da existência do Criador. O Islã é algo maior que isso. É a decisão consciente feita por um indivíduo de adorar e submeter-se ao único Deus. Como Mohammed Noman escreveu, literalmente, o Islã denota autoentrega ou entregar-se a alguém e aceitar a sua soberania no pleno sentido do termo. A religião enviada por Deus e trazida para o mundo pelos seus mensageiros chama-se Islã, pela simples razão que nela o seguidor se submete completamente ao poder e controle do Senhor e faz do rendimento da obediência a Ele, feita com todo o coração, o princípio da vida deste. Esta é a soma e substância da crença islâmica. Neste sentido, a religião de todos os profetas de Deus era o Islã. Eles foram todos muçulmanos. Noé, Abraão, Moisés, Jesus, por exemplo, foram todos muçulmanos, e a sua religião foi o Islã, a verdadeira e sincera submissão a Deus. Então, Deus diz no nobre Alcorão ao profeta Muhammad que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre ele. A mesma religião ele legislou para ti, como legislou para Noé o que te enviamos como inspiração, e aquilo que ordenamos a Abraão, Moisés e Jesus. Esta passagem do Alcorão sublima o fato de que Abraão, assim como todos os outros profetas, era um verdadeiro servo e adorador a Deus. Isto é, ele era um muçulmano. Deus disse: e lembrai-vos de quando Abraão e Ismael levantaram os alicerces da casa em Meca, dizendo: Nosso Senhor, aceite este serviço de nós. Certamente, Tu és o oniovinte, o onisciente. Nosso Senhor, faz-nos submissos a Ti, e faz da nossa descendência e nação, comunidade submissa a Ti. O Islã foi a religião de todos os profetas e seus seguidores também. Ou seja, todo verdadeiro crente que pisou nessa terra, desde os tempos de Adão até o último crente que pisar nessa terra, ele é o quê? Ele é um muçulmano. Esta é também a única religião que Deus ordenou à humanidade a seguir. No bloco anterior, você pôde conhecer melhor o que é o Islã e quem são os muçulmanos. Agora, Renan Aires enumera os 5 pilares do Islã e os 6 pilares da fé, que são os dogmas que regem a vida de cada um dos muçulmanos ao redor do planeta.
Os 5 pilares do Islã são a estrutura da vida muçulmana. O testemunho de fé é dizer com convicção La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Esta frase significa não existe verdadeira divindade exceto Allah e Muhammad é o mensageiro de Allah. A primeira parte indica que ninguém tem o direito de ser adorado senão Allah e que ele não tem parceiro e nem filho. Este testemunho de fé é chamado de Shahada, uma fórmula simples que deve ser dita com convicção para alguém que se converter ao Islã. O testemunho de fé é o pilar mais importante do Islã. A oração. Os muçulmanos rezam 5 vezes por dia. Cada oração não toma mais do que alguns minutos. A oração no Islã é um elo direto entre o adorador e Deus. Não há intermediário entre os dois. Na oração, uma pessoa sente que Deus está satisfeito com ela, gerando felicidade interior, paz e conforto. O profeta Muhammad disse: Bilal, chame o povo para a oração, que ela nos conforte. Bilal era um dos companheiros do profeta Muhammad e era encarregado de fazer o chamado para a oração. As orações são realizadas ao amanhecer, ao meio-dia, ao meio da tarde, ao pôr do sol e à noite. Um muçulmano pode rezar em qualquer lugar, como em campos, escritórios, fábricas ou universidades. O zakat, apoio aos necessitados. Todas as coisas pertencem a Deus e a riqueza, portanto, é mantida pelos seres humanos, como uma confiança. O significado original da palavra zakat é a purificação e crescimento. Dar o zakat significa entregar uma porcentagem específica sobre certas propriedades, que atingem um valor mínimo e são mantidas inalteradas por um ano lunar completo, a certas classes de pessoas carentes. As nossas posses são purificadas ao reservarmos essa pequena porção para os necessitados. E como na poda das plantas, este corte equilibra e encoraja o novo crescimento. O muçulmano também pode doar tanto quanto quiser, como esmola voluntária ou caridade. O jejum do mês de Ramadã. Todos os anos, no mês de Ramadã, todos os muçulmanos jejuam desde o nascer até o pôr do sol, abstendo-se de comida, bebida e relações sexuais. Embora o jejum seja benéfico para a saúde, é considerado principalmente como um método de autopurificação espiritual. Ao privar-se dos confortos mundanos, mesmo que por um curto período de tempo, uma pessoa em jejum adquire uma simpatia genuína por aqueles que passam fome e garante o crescimento da sua vida espiritual. A peregrinação a Meca. Todo muçulmano e toda muçulmana, observando as condições físicas e financeiras, deve realizar a peregrinação a Meca, o Hajj, ao menos uma vez na vida. Cerca de 2 milhões de pessoas de todo canto do planeta vão a Meca a cada ano para fazer o Hajj. O Hajj é realizado no 12º mês do calendário islâmico. Os peregrinos homens usam vestimentas simples que eliminam distinções de cultura e classes. Assim, ficando todos iguais perante Deus. Agora vamos falar sobre os 6 pilares da crença islâmica. A crença em Deus, o que significa crer firmemente na sua existência, domínio, divindade e nos seus nomes e atributos. A crença nos anjos de Deus significa crer que os anjos existem. Ninguém sabe o número exato deles, exceto Deus. Ele os criou para sua adoração e obediência. A crença nos livros de Deus. Crer que Deus revelou seus livros aos mensageiros para que estes os transmitissem para a humanidade. Estes livros nunca transmitiram senão a verdade. Na época de suas revelações, todos esses livros chamaram as pessoas para a unicidade de Deus, para o reconhecimento dele como Criador, Dono e Senhorio, e dos seus nomes e seus atributos. Entre alguns desses livros estão a Torá, o livro sagrado revelado ao profeta Moisés, os Salmos revelado ao profeta Davi, o Evangelho revelado ao profeta Jesus e o Alcorão revelado ao profeta Muhammad. A crença nos mensageiros e profetas de Deus. Crer que Deus escolheu os melhores da humanidade para serem os mensageiros e profetas que ele enviou à criação com legislação específicas, para o adorarem e obedecerem e para estabelecerem a sua religião e a sua unicidade. A crença no último dia significa crer na morte, nas condições que a acompanham, o que segue na sepultura, o que há de bem-aventurança e tormento, o que vem depois da ressurreição, o ajuste de contas e o equilíbrio. A crença em tudo que Deus descreveu sobre o dia da ressurreição e as condições que isto apresenta, os horrores, as notícias, o que se segue será o paraíso ou o inferno. Crença no destino e na predestinação. É crer que Deus sabe de tudo antes de acontecer ou existir. Ele sabe o que acontecerá depois também. Ele trouxe cada coisa à existência de acordo com o seu conhecimento e permissão, e definiu e registrou tudo isso antes de criar os céus e a terra.
E este é o verdadeiro significado do Islã. Uma religião e um código de conduta que rege a vida de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas ao redor do mundo. Continue nos acompanhando em Olhares Islã. Assalamu alaikum.